Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais um Jesus e o Logos. Hoje diferente, né? Eu estou aqui no estúdio da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de rádio. E lá em Belém do Pará, Aldeniz Leite. Bom dia, Aldeniz. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos e amigas que estão aqui nos assistindo na TV Mundo Maior. Mais uma vez aqui de volta, agora em Belém do Pará, em contato com você, Cláudio. Que beleza. Como é que está o clima aí, a família, tudo em ordem? Graças a Deus, tudo bem. O clima excelente, até um pouco atípico. Bastante agradável, por sinal. Aqui geralmente é um clima mais quente, mas hoje, excepcionalmente, vem fazendo uma temperatura bem agradável. Bacana. Você pode participar aqui do Jesus e o Logos pelo WhatsApp 99643-3827, 99643-3827, ou também mandar sua mensagem aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior. E tem o 0800 979 5011, você deixa o seu recado com a Vera. Participe aqui do Jesus e o Logos, que tem um tema mais do que interessante hoje: ser anormal em um mundo normal. Qual é a ideia central deste tema, Aldeniz? Esse é um tema bastante interessante, porque até foi um foco de um debate recente que nós fizemos em outro momento. E ser anormal em um mundo normal é algo que eu considero hoje uma grande meta que nós temos que alcançar. O termo aí, anormal, ele não se correlaciona propriamente assim com aparência, com gostos, com preferências da pessoa, diferentes, digamos, do contexto, do habitual. O termo anormal aí ele tem uma conotação moral, né? O nosso mundo, Cláudio, você bem sabe disso, ele é um mundo que encerra uma vida profundamente mecânica. Sim. Nós somos muito concentrados no imediatismo, naquilo que a gente pode fruir agora, experimentar agora, solucionar nesse exato momento. Nos fatores, portanto, que nós consideramos, digamos, perecíveis, que podem ser destruídos a qualquer momento. Então, ser anormal, diferente, incomum nesse mundo atualmente, eu considero que é priorizar valores ético-morais. Esse é o ponto que eu considero fundamental como ser anormal. Viver Sim. de tal maneira, assim, com coragem, com ousadia, a ponto de nós escolhermos sermos criaturas melhores e não apenas possuir coisas melhores, mas ser melhor. Eu acho que hoje isso nós podemos considerar como ser anormal em um mundo tão mecânico, tão básico ainda em que nós vivemos. Então, quando alguém nos chamar de anormal, temos que ver isso como um elogio, né? Como um elogio, né? Às vezes eu escuto assim, mas você parece uma pessoa meio anormal. Eu fico até contente, porque nós que, por exemplo, abordamos muito o tema a respeito de Jesus, que é o nosso modelo e guia, muitas pessoas, às vezes, conversando conosco, até em tom de brincadeira, sem nenhuma maldade, é óbvio, às vezes comentam assim, poxa, mas você parece que já vem com essa história de religião, já vem com essa história de espiritualidade, vive o aqui e agora. Ora, mas o aqui e agora é justamente buscar esses valores fundamentais. O aqui e agora, que nos dá alegria e felicidade, é, de fato, focar nesse sentido profundo de conquistar valores e não coisas. Então, isso eu considero que é ser realmente anormal em um mundo tão normal como o nosso. Verdade. O Carl Jung tem uma afirmação: ser normal é a meta dos fracassados. O que a gente é verdade. O que a gente pode extrair desta afirmação, Denise? É verdade, é verdade. É porque, na verdade, assim, se nós formos, de fato, normais, no sentido que estamos dando, na conotação que estamos dando aqui, significa que nós não damos um passo para cima, somente para frente.
E ir para frente não é suficiente na questão espiritual. É necessário que a gente dê um passo para cima. Nossa proposta, como espíritos, é alçar a vertical da existência, não permanecer na horizontal da vida. O crescimento horizontal no mundo, ele ocorre, claro, nós prosperamos, porém nós não nos elevamos quando buscamos um crescimento apenas horizontal. Ele nos posiciona somente naquela experiência transitória da vida, né? Então, Viktor Frankl chama, por exemplo, esse crescimento vertical de autotranscendência. A autotranscendência é elevar-se acima de si mesmo. Então, se nós ficamos na horizontal da vida, ter um bom emprego, viajar, prosperar financeiramente, obter algum nível de conforto, tudo isso é válido, mas é um crescimento horizontal. E o nosso papel deve ser educar o nosso sentimento, promover o nosso autoconhecimento, valorizar o nosso afeto, o nosso sentimento, a nossa entrega ao mundo, contribuir para uma sociedade melhor. Isso é ir para a vertical da vida e não ficar apenas na horizontal. Então, quem fica na horizontal tende ao fracasso, sem dúvida, porque não cresce no sentido espiritual. Entendi. Esse é o que eu entendo como ser normal, é a meta do fracassado, que é aquele que fica somente naquela horizontal da vida, e esse não é o objetivo. Sim, por isso que a gente vê aí pessoas que conseguem lidar bem, tanto com o horizontal quanto com o vertical, mas acabam sendo taxadas de loucas, né? Exato. Quando na verdade elas são ousadas e dinâmicas. Exatamente, porque essas pessoas taxadas assim de loucas, pessoas que são aparentemente insanas, em realidade são aquelas que ousam mais, são aquelas que se desenvolvem, que crescem mais, né? Essas pessoas, elas vão além do convencional, elas passam um pouco mais do comportamento horizontal. Então, são compreendidas como pessoas estranhas, como pessoas esquisitas, diferentes, excêntricas. E, na verdade, são aquelas que priorizam outros elementos existenciais, né? Quais são esses elementos existenciais que eu considero importantes? O oposto daquilo que a gente vem acompanhando no dia a dia. Por exemplo, essas pessoas são pessoas mais assertivas, são pessoas que cedem mais, esperam mais aquele que tem alguma dificuldade de desenvolvimento, sabem aguardar. O sentido, por exemplo, de competir, chegar primeiro, tirar vantagem, por exemplo, essas coisas não estão no plano ou nos planos dessas pessoas consideradas diferentes. Isso está no convencional, no normal. E caiu a linha aí do Aldenis, vamos tentar restabelecer o contato. Hoje o tema Ser Anormal em um Mundo Normal é o tema aqui do Jesus e o Logos, e você pode participar aí com as suas perguntas, as suas colocações pelo WhatsApp 996433827, 996433827, também tem o 0800 979 5011 e pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Mandar um abraço aqui para Claire Portela Frick, que já está participando aqui pelo Facebook e acompanhando o Jesus e o Logos, hoje com a Aldenis Leite, lá direto de Belém do Pará. Já falamos aqui sobre a ideia central, né, do ser anormal em um mundo normal. Também a frase do psiquiatra Carl Jung, ser normal é a meta dos fracassados, e qual o sentido desta afirmação e o porquê das pessoas, né, que são ousadas e dinâmicas, que acabam sendo taxadas aí de loucas e de alguma forma são perseguidas, tanto no ambiente de trabalho quanto qualquer outro setor. Contato estabelecido com a Aldenis. Aldenis, estava falando aí da questão das pessoas que são perseguidas nos ambientes de trabalho e outros setores por serem ousadas e dinâmicas. Exato. Então, eu estava concluindo aqui dizendo que
Essas pessoas, elas são consideradas assim justamente porque elas seguem uma linha oposta daquilo que é o normal, no nosso conceito aqui do programa de hoje, sentido de normal. Por exemplo, são pessoas que aguardam os outros, são pessoas que sabem esperar, sabem ceder, sabem cooperar, são pessoas que não têm a intenção, por exemplo, de tirar vantagem alguma, de ser espertas, de chegar em primeiro, de pensar em primeiro em si. Isso ainda é o normal no nosso mundo. Anormal é justamente fazer o diferente. E quando agimos de modo diferente, ou seja, anormal, geralmente muitas pessoas não nos compreendem, nos acham tolos, bobos, e nós não devemos nos importar com isso de forma alguma. Nós devemos fazer aquilo que tem sentido. E o que tem sentido é nós ascendermos espiritualmente, nos comportando como tal, conforme Jesus nos apresentou a proposta de servir. Sim. Agora, quando uma pessoa busca, Denise, aquela paz, né, do espírito, busca superar conflitos, e geralmente isso por intermédio aí de análises, psicoterapias, tem a psicologia e a própria psiquiatria. Elas consideram essa busca por intermédio dessas ciências como sendo um estado normal. Isso realmente é o normal do ser humano? Passar por esses problemas e buscar depois este auxílio? Ou isso seria, do ponto de vista que a gente está estudando aqui, anormal? Entendi o que você quis perguntar. Uma pergunta bem interessante, porque às vezes a pessoa faz uma psicoterapia buscando o equilíbrio absoluto. Eu preciso ser feliz. Ou então, eu preciso alcançar a paz. Eu preciso ter felicidade. Então, eu vou fazer uma terapia para me encontrar. Essa questão de se encontrar, isso é muito relativo. Do ponto de vista da logoterapia, a gente se encontra, antes de tudo, saindo de nós mesmos. Essa é a grande proposta. Então, eu costumo dizer, às vezes, para os pacientes assim: nós não podemos colocar, entre aspas, a carroça nas frente dos bois, né? Então, paz, felicidade, equilíbrio, satisfação, prazer, isso são efeitos, não causas. São resultados e não propriamente objetivo. O objetivo de vida não pode ser a paz e a felicidade. O objetivo da vida é concretizar um grande sentido existencial. É preencher a nossa vida de valores. Consequentemente a isso, nos tornamos criaturas felizes. Então, a logoterapia, portanto, confronta o cliente com as possibilidades de sentido que ele tem pela frente para tornar a sua vida rica de valores, de produtividade, de realização. Qual é o resultado natural disso? É a alegria de viver, a harmonia, a paz. Aí sim, isto vem como consequência. Então, antes de nós buscarmos a felicidade, temos que procurar o que fazer para alcançá-la. E procurar o que fazer é encontrar um grande sentido existencial. Por exemplo, a depressão, o pânico, a ansiedade e tantas outras patologias, elas vêm em decorrência de um descumprimento desse sentido existencial. Porque quem está em conexão com a vida não tem propriamente depressão. Pode ter algum nível de conflito, de desafio, de dificuldade, mas depressão, não, porque ela está em conexão com a vida. A depressão é uma desconexão com a vida. Então, para isso, nós precisamos primeiro sair de nós, para depois voltar e nos avaliar. Esse é o sentido fundamental do que queremos buscar como paz de espírito. É uma consequência e não um objetivo. Interessante esse ponto de vista aí sobre a depressão. Por um outro lado, né, Denise, a gente tem pessoas que dizem o seguinte: viver uma vida normal é evitar conflitos, é evitar questionamentos, e isso não seria o mais
natural. Como é que a logoterapia encara esse ponto de vista? A logoterapia, muito interessante. A logoterapia encara justamente como o oposto, né? Pelo contrário. Por exemplo, o crescimento, como eu comentei há pouco, o crescimento horizontal, obter coisas, viajar, trabalhar, ganhar dinheiro, ter um conforto, ter equilíbrio financeiro, familiar, etc. Isso, no fundo, acaba levando, de certa forma, a uma série de problemas. O que eu quero dizer com isso? O resumo seria assim: calmaria produz problema. Adversidade produz saúde. É justamente o oposto. Existem alguns estudos na logoterapia produzidos pela doutora Elizabeth Lucas, que foi a discípula de Viktor Frankl, discípula imediata dele, né? Ela fez alguns estudos muito interessantes, e esses estudos mostraram que o índice de depressão, Cláudio, aumenta quanto maior a obtenção de conforto em uma determinada população. Quanto maior o conforto, ela percebeu que havia mais depressão. Por exemplo, quanto maior o tempo livre das pessoas, maior o nível de ansiedade. Veja como é paradoxal. Sim. É bem paradoxal isso. Quer dizer, o tempo livre que nós deveríamos buscar, por exemplo, para o lazer, para o divertimento, para o descanso, para a tranquilidade, aumenta o nível de ansiedade das pessoas. Foi o que ela percebeu. Toda vez que uma determinada população ou grupo de pessoas tem muito poucas dificuldades e desafios ali no seu âmbito de ação, o tédio, a indolência, a depressão, o alcoolismo aumentam em incidência. Veja que interessante. Então, é o oposto. Por isso é que o Espiritismo, agora fazendo a ponte de conexão com a logoterapia, o Espiritismo nos esclarece nitidamente que todo nível de adversidade, todo nível de dificuldade representa critério de avanço para nós. Nós não devemos temer a adversidade. Devemos temer, sim, quando tudo está muito bem, porque aí tem algo errado mesmo. Verdade. Quando tudo está muito bem, muito tranquilo, sem nenhum tipo de problema, nós devemos nos preocupar. Porque a vida ela é dinâmica. Viktor Frankl falou sobre a noodinâmica, a dinâmica do espírito. Então nós devemos ficar atentos a isso, porque na verdade é o contrário. Quando existem, não problemas que nós provocamos para sofrer, não esse tipo, mas desafios, dificuldades, e isso nos engrandece, não nos prejudica, ao contrário. Sim, verdade, bem lembrado. Mandar um abraço aqui para Ivonete Brits Lago, bom dia. Yara Jordão também está na sintonia. O Manuel Meirinho, de nada adianta ganhar o mundo e perder a alma. Obrigado aí, Manuel. Exatamente. Bem lembrado. Muito bem lembrado, exatamente. A Noêmia Negrini Manso também está na audiência. A Maria Vitorino, bom dia, amigos. Paz e luz. Vão participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior. E você também pode participar pelo WhatsApp 996433827. Hoje o nosso assunto é ser anormal em um mundo normal. Aldenise, na semana passada a gente abordou sobre o burnout. Sim. E voltando para o tema aqui, anormal em um mundo normal, você no final do programa passado falou da questão dos melindres, separações que há dentro das casas espíritas. Como ser anormal dentro de uma proposta normal na casa espírita? Excelente, excelente essa pergunta. Veja, exatamente isso. O ser normal significa dar vazão às emissões do ego. E o melindre é um dos elementos venenosos que o ego produz. O personalismo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, porque essas imperfeições, elas ainda constam em nós. E esses fatores do ego é o que representa o estado de normalidade ainda em todos nós. O normal é termos suspeita, é termos
dúvidas, é termos receios, é termos ressentimento. Esse é o elemento normal do nosso comportamento. Na casa espírita, o nosso exercício deve ser justamente buscar essa anormalidade. Qual é a anormalidade? Ceder, compreender, oferecer espaço, dar liberdade de ação, respeitar as diferenças, acolher os diferentes que se aproximam de nós, aí sim, diferentes em vários aspectos. Sim. Nós precisamos aprender a acolher essas pessoas, a respeitar o espaço e a posição que elas ocupam. Nosso colega de trabalho, como eu disse, até algumas pessoas depois vieram conversar comigo dizendo assim, poxa, você usou uma frase tão contundente, mas eu usei essa frase contundente porque eu a aplico também para mim. O colega de trabalho que não confia no seu parceiro, que não dá espaço para ele usar da palavra, expor seus sentimentos, colocar suas ideias, promover seus debates lúcidos, orientados, ou seja, estar inserido ali no seu grupo de trabalho com ampla participação, sendo notado, sendo observado, sendo acolhido. Se isso não acontece, nós não merecemos estar juntos, porque é da natureza espiritual esse acolhimento, esse respeito. Então, ser anormal na casa espírita, no sentido do nosso tópico de hoje, é fazer tudo isso, dar esse espaço e respeitar o outro como ele é. Bacana. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais Jesus e o Logos. Até já. Você sabia que você pode curtir as nossas páginas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior lá no Facebook? Você pode conferir essa e outras atividades nossas, fazer perguntas através do Facebook e obter as suas respostas no programa Novamente, que vai toda sexta-feira às 16 horas ao ar, ao vivo. Acesse então facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo e onde você estiver. E curta também a página da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior e deixe o seu like. Estamos esperando a sua curtida e o seu recado para lermos ao vivo durante a programação. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. O que existe, além do que já foi falado sobre amor ao próximo? Na minha extensa carreira artística, interpretei inúmeros personagens no teatro, cinema e na televisão. Mas hoje não estou aqui para interpretar. Eu vim para convidar vocês para se tornarem intérpretes de uma linda história. Ajude as Casas André Luiz para que possamos continuar cuidando
dos mais de 2.000 protagonistas que ali vivem. Jesus e o Logos de volta aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. O pessoal está participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Mandar um abraço aqui para o Lidiomar Figueiredo, bom dia. Carlos Portela, Consciência na Prática de Atos nas Palavras. E a Rose Marcondes Pinheiro, bom dia, amo esse programa, esclarece o que me parece incompreensível, abraços. E a Valcenira Pisolito Pérez, também na audiência, e Dreia Bruno também estão participando aqui do Jesus e o Logos, que hoje estamos falando aí de ser anormal em um mundo normal. Quero convidar você a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Venha ser anormal, venha nos auxiliar nesse processo de divulgação e expansão da mensagem da doutrina espírita. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Ligue agora, converse com o pessoal do clube e eles vão te passar aí todas as vantagens, os benefícios de ser associado do Clube Amigos da Boa Nova. Venha fazer parte desta grande família, 0800 12 18 38. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Quero lembrar também que hoje tem Blitz FEAL, daqui a pouco, ao meio-dia, lá no Centro Espírita Caminho da Luz. José Damião e equipe da Blitz estarão lá a partir do meio-dia até às 18 horas, com brindes, sorteios, participações ao vivo na programação da RBN e também da TV Mundo Maior. O Caminho da Luz fica na Avenida Sapopemba 648, bairro Água Rasa, aqui em São Paulo. Nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, você vai ter a oportunidade aí de conhecer de perto a equipe da Blitz FEAL e também o grande comunicador José Damião. Daqui a pouquinho, meio-dia, lá na Água Rasa. Aldeniz, chegaram algumas perguntas aqui. Vamos lá então. Uma delas é da Rosa Silva, de João Molevade, Minas Gerais. Ela diz que tem pensamento acelerado e não está utilizando remédio. E ela pergunta se deve voltar a tomar remédio. Se o pensamento acelerado diz respeito ao transtorno afetivo bipolar, uma vez que o pensamento acelerado, aquilo que a gente conhece como fuga de ideias, é um sintoma bastante evidente do transtorno bipolar. Se eventualmente se trata disso, é claro que sim, deve buscar atendimento médico sem a menor dúvida. Caso contrário, claro que a melhora haverá muita dificuldade de se recuperar. A melhora vai tardar. Muitas vezes, sem tratamento algum, há um período de calmaria, de maior equilíbrio, tendendo depois desse fenômeno de euforia, cair na depressão. Então fica nesse estado oscilante constantemente, o que é um desgaste e, naturalmente, um grave prejuízo ao funcionamento global da pessoa. Uhum. Então ela deve, sem dúvida, buscar tratamento médico sem perda de tempo. A Isildinha de São Paulo, ela pergunta por que as pessoas se suicidam. Será culpa dos obsessores? De forma alguma. É uma pergunta extremamente útil que ela colocou agora ao vivo para nós. Veja, o obsessor não tem culpa de nada. Eu quero colocar isso bem claro aqui. O obsessor colabora ou intensifica com aquilo que nós já temos de negativo em nós mesmos. Uhum. Essa é que é a grande realidade. O obsessor, em realidade, ele se identifica com aquilo que temos de negativo e que, naturalmente, ele também tem, e entra em estado de sintonia conosco. No momento em que ele entra em sintonia, nossos sintomas se exacerbam, aumentam, se ampliam. Então ele não pode ser responsável, porque quando nós estamos em estado de equilíbrio, de serenidade, de autoconfiança, não há por que haver obsessão. Obsessão só existe porque nós damos campo. Então a pessoa comete o suicídio por uma série de fatores
não vamos aqui delongar sobre esses fatores causais, mas o ponto crucial que eu quero deixar aqui claro como razão do suicídio é uma grande revolta contra os trâmites naturais da vida. Essa é a grande verdade. Sim. Nós entramos em uma grande revolta com Deus. E com isso, tentamos matá-lo no nosso interior. Como é que nós podemos matar aquele reino que nós habitamos? Destruindo-nos. Então é isso que nós fazemos. Portanto, não tem o menor cabimento essa ação, porque ela não traz vantagem ou benefício algum. A Soraya de Minas Gerais, ela diz o seguinte: bom dia, blefaroplastia ou tremor da pálpebra é uma patologia ou algo espiritual? Pois para mim é sempre um sinal de melancolia. Esse tremor de pálpebra geralmente tem uma ligação profunda com a ansiedade. E realmente há essa conexão. O tremor de pálpebra é uma coisa incomodativa, mas tem a ver com o estado de personalidade da pessoa. É um componente, digamos assim, que identifica esse estado de ansiedade. É claro que ela deve primeiramente tratar a causa. Tratar a causa é contornar o processo depressivo com tratamento adequado, reduzir o nível de ansiedade pelo mesmo mecanismo, buscar um profissional de apoio, buscar uma psicoterapia, para que ela possa melhorar. E isso certamente vai se reduzir. É uma ligação bem evidente com um fenômeno de ansiedade que está presente. A Marlene do Mandaqui pergunta: Aldenis, os vícios começam no espírito ou no corpo? Os vícios são do espírito. O corpo promove a dependência específica. Então, a dependência orgânica é o produto final da manifestação espiritual em relação àquele vício. O espírito é que é induzido internamente a procurar aquele fenômeno de dependência por vários fatores. Por frustração existencial, por algum nível de comprometimento emocional. Mas o ponto crucial da dependência química, por exemplo, o ponto crucial é o que Viktor Frankl chamou de frustração existencial. Desconectamos-nos dos objetivos existenciais, temos que canalizar essa tensão para algum lugar. Para onde canalizamos? Para a bebida alcoólica, para os vícios de ordem ilícita gerais, para o sexo perturbado, para a agressividade, para a violência. Canalizamos essa tensão do sentido que não é encontrado para alguma coisa. Então é muito melhor uma reorientação para o sentido, a fim de abandonar aquela dependência. Mandar um abraço aqui para o Miguel dos Santos, que está em Salto, no interior do estado de São Paulo. A Mércia Kardecista, bom dia, meus queridos. A Ana Maria Garcia, excelente resposta, adorei. Voltando para o assunto ser anormal em um mundo anormal, Aldenis, Jesus pode ser considerado um ser anormal para nós? Olha, Jesus, a meu ver, foi o ser mais anormal que habitou neste planeta. Então ele é considerado, conforme Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos, na questão 625, se não me engano, do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o ser mais perfeito que Deus endereçou ao mundo para nos servir de modelo e guia. A resposta é clara: Jesus. Então, essa resposta, ele como modelo e guia, modelo é para ser imitado e o guia para ser seguido. Então, nós devemos seguir este ser que é profundamente anormal. Veja, Cláudio, como ele se comportou de modo anormal, tanto na mensagem quanto no comportamento. Ele disse claramente assim: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Isso é totalmente anormal. Sim. Porque o normal era a lei de Moisés. Amarás aos teus amigos e odiarás aos teus inimigos. Isso era o normal. E é isso que nós fazemos, ainda hoje.
E veja que interessante que nós agimos exatamente ainda como os animais. Verdade. Porque um cão que está dentro da nossa casa, quando nós entramos, ele abana o rabo, fica feliz, fica saltitante diante de nós. Se levamos um amigo, ele vai latir, ele vai morder, ele vai atacar de alguma forma. Por quê? Porque é estranho a ele. Este é o sentido animal. Mas nós somos humanos. Então Jesus afirma, vocês são humanos. Vocês têm que ter liberdade espiritual. Então, amar independente daquilo que sintam por vocês. Não importa, o importa é o que você sente. Isto é um componente ainda anormal no nosso mundo. Nós ainda não sabemos fazer isso muito bem. Então, veja, ele comeu com publicanos, ele conversou com mulheres em praça pública, aquilo era abominável, fazer aquilo naquela época. Sim. Ele curou no sábado, era terrível realizar uma atitude como essa. Um centurião procurou o mestre para socorrer o seu servo. Veja só, ele atendeu um homem que prejudicava o seu povo, um romano, que agredia, que batia nas pessoas, que prendia as pessoas, que crucificava os outros. Naquela época, a crucificação era uma punição comum pelos romanos. E ele o atendeu com toda a harmonia, com toda a serenidade, com todo o respeito. Isto é anormal ainda, até hoje, no nosso mundo. Então, nós devemos aprender com esse homem como ser anormal em um mundo normal, porque só assim nós vamos ter como resultado, como eu disse antes, a própria felicidade. Jesus é a criatura mais anormal que existiu neste mundo, sem a menor dúvida. A gente pode chamar isto de uma anormalidade sadia, e como podemos nos espelhar nele para adquiri-la? Veja, nós devemos nos espelhar em Jesus, sobretudo, baseando-nos em dois aspectos. Isso é que é importante, e aí a doutrina espírita entra em ação para nos facilitar essa compreensão, porque ela veio como o Consolador prometido. Aliás, tema da nossa palestra, até no 16º encontro. Sim, foi. A doutrina espírita veio como o Consolador prometido para aclarar tudo aquilo que ficou relativamente obscuro na mensagem e no comportamento de Jesus, não apenas na mensagem, porque o comportamento nós estudamos pouco. É muito curioso isso. O comportamento de Jesus nós estudamos muito pouco, estudamos muito aquilo que ele nos trouxe como mensagem e não observamos a mensagem não falada. Verdade. O que é muito importante também. Então, primeiro, Jesus é o guia. O guia é para ser seguido. Então, ele abre a boca e nós seguimos aquilo que ele diz. Portanto, estudar a sua mensagem é essencial. E toda a sua mensagem é de liberdade. Toda a sua mensagem é de boa nova, de alegria. Segundo, o comportamento, ele como modelo. Por exemplo, existe uma técnica em psicoterapia chamada modelagem. O que é a modelagem? O terapeuta que está numa sessão com o cliente, ele mostra como o cliente deve fazer determinada prática para se libertar de um conflito, por exemplo. Então, o terapeuta modela. Ele diz, eu vou mostrar agora para você como fazer isso. E o terapeuta, então, mostra uma determinada ação, um determinado comportamento que pode ser útil para o cliente aplicar no seu dia a dia. Em seguida, o cliente faz isso na prática ao sair. Ele treina na consulta, na sessão e faz fora, ali no dia a dia, durante a semana. Jesus é a mesma coisa. Ele é o modelo. Sendo o modelo, ele serve como modelagem. Nós observamos o que ele faz e fazemos a mesma coisa. Então é isso que nós devemos praticar. Ouvir a mensagem e fazer conforme ele fez. Estudar o conteúdo e aplicá-lo no cotidiano. Isto é, seguir o guia e imitar o modelo. É assim que nós aprendemos com Jesus a ser criaturas melhores. Bacana demais.
O Reginaldo do Paraguai, ele pergunta, autodefesa psíquica está na logoterapia? Eu cortou um pouco a ligação, Cláudio. Defesa psíquica está na logoterapia? Entendi. Sim, sem dúvida, está sim. Eu vou explicar sucintamente o termo que Frankl utiliza isso. Frankl utiliza um termo chamado hiperreflexão. Ele estuda isso como um componente protótipo da neurose, né? A hiperreflexão é quando a pessoa pensa e se concentra efetivamente em si mesma. Esse é o substrato da fobia ou da neurose. Por exemplo, no toque, transtorno obsessivo compulsivo, há uma hiperconcentração. A pessoa se concentra demais em si mesma. Se concentra nos seus pensamentos obsessivos, se concentra nos seus rituais para minimizar o sofrimento daqueles pensamentos obsessivos. Então vira um círculo vicioso de estado neurótico. Frankl denominou isso de hiperreflexão, o que equivale a uma autodefesa. Nós estamos tentando minimizar um sofrimento, nos garantir contra um sofrimento. E a proposta de Frankl é justamente fazer aquilo que nós tememos. Se tememos, portanto, alguma coisa, nós vamos adiante e enfrentamos aquela situação. É lógico que por meio de técnicas orientadas pelo terapeuta, não a pessoa fazer aquilo sozinha como se fosse muito fácil, não é. Requer um profissional especializado para orientar como fazer isso. Mas a técnica orienta a nós nos expormos a tudo aquilo que temos medo. Portanto, é a quebra da autodefesa. Jesus abordou isso claramente. Ele disse, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Olha aí a quebra da autodefesa. Verdade. Pare de pensar em si, entregue-se ao mundo, seja um partícipe da vida, coloque-se a serviço da sua comunidade, da sua sociedade, participe da vida. Só assim nós poderemos ser felizes. Então, é a quebra da autodefesa. Esse é o sentido. Mandar um abraço aqui para o Edmar Taboão da Serra, Henrique do Tucuruvi, também o Antônio José de Picos, no Piauí, e o Sebastião de Iguatu, no Ceará. A gente vai responder a pergunta de vocês no próximo programa, porque já faltam aí 2 minutos para o final. Passou rápido, hein, Aldenis? Suas despedidas aí do Pará. Mas olha, Cláudio, eu gostei dessa nossa sintonia aqui pelo telefone. Isso mostra que o sentido existencial não tem distância. Verdade. Veja só, não tem distância. Nós estamos aqui juntos, trabalhando o que é o nosso dever, a nossa meta. Isso é que e a consequência disso, ao término do programa, será o prazer de termos estado juntos. Então, o prazer, como eu disse, é sempre consequência e não meta. A meta é o sentido existencial. Um grande abraço e bom retorno aqui para São Paulo. Obrigado, um grande abraço a todos, um abraço a você, Cláudio. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Jesus e o Logos. Hoje a gente abordou ser anormal em um mundo normal. Ficaram aqui algumas perguntas. Rosa Ângela Pesali, semana que vem a gente vai responder e entrar nesta temática que você colocou aqui no Facebook e aqueles que também mandaram perguntas pelo WhatsApp. Na semana que vem a gente vai responder 11 horas, horário de Brasília, aqui pela TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio, Jesus e o Logos, comigo e também Aldenis Leite. Um grande abraço a você. Na sequência tem Jornal Nova Era e não se esqueça, Blitz Feal, começando daqui a pouco, meio-dia, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, com José Damião, Avenida Sapopemba, 648, na Água Rasa, aqui em São Paulo. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Jesus e o Logos.